Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse dia 19 de outubro de 2022. Nessa noite da hora de oração, vamos consagrar a Nossa Senhora das Graças. Qual a devoção que você tem em qual Maria? Qual Nossa Senhora você tem devoção? É a mesma Mãe de Jesus, é a mesma Maria. Consagramos, Mãe, o Grupo Boa Nova. Consagramos o Brasil, Mãe, sob o teu amparo. Consagramos, Mãe, as nossas famílias sob o teu amparo. Colocamos sob a vossa proteção, Mãe, todas as nossas necessidades. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Socorre, Mãe, aqueles que mais necessitam da tua misericórdia, as famílias enlutadas, as famílias desempregadas, as famílias que sofrem por falta de saúde, por falta de um emprego, até mesmo passando necessidade na alimentação, passando fome. Consagramos, Mãe, a cada um a Ti, no Teu manto, no Teu coração de Mãe. E nessa noite, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Elevamos o nosso coração ao Teu coração. Elevamos as nossas mãos, Senhor, nas Tuas mãos. Elevamos o nosso olhar no Teu olhar. Erguemos a nossa voz na Tua voz. Queremos nos oferecer inteiramente a Ti, Senhor, os nossos passos, o nosso viver, os nossos caminhos, os sofrimentos de cada dia. Colocamos diante de Ti, Senhor, e que a Tua ternura venha abraçar, venha acalentar, e que a Tua bondade, Senhor, venha nos perdoar, venha sarar a nossa alma, sarar o nosso coração de tudo aquilo que tem prejudicado, Senhor, espiritualmente, emocionalmente. Queremos, Jesus, Te seguir, queremos, Jesus, estar na Tua presença, queremos, Senhor,
queremos dar o nosso coração, Jesus, cheio de picuinhas, de fraquezas, de pecados, de raiva, de ódio, de rancor, queremos dar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha tomar o nosso coração com todas as tranqueiraiadas que tem dentro dele, porque nós queremos sentir, Senhor, o calor do Teu amor, queremos sentir, Senhor, o calor do Teu coração, queremos sentir o calor, Senhor, o calor que vem de Ti, aquecer toda a frieza da nossa alma, aquecer toda a frieza, Senhor, que nós carregamos em nós, a indiferença, a vaidade, o orgulho, o preconceito. Oh, meu Deus, o Senhor que é bom, que é misericórdia, o Senhor que tem um amor infinito pelo pobre, pelo sofredor, pelo pobre não no sentido financeiro, mas o pobre de espírito, aquele que é pobre de Ti, Senhor. Quantas vezes somos pobres de Ti, Senhor? Vem, Senhor, sobre nós, com o Teu amor. Queremos, Senhor, Te servir, Te amar, Te adorar, esperar em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, e se alegrar, Senhor, na Tua presença. Em Ti, Senhor, e rejubilar, Senhor, por quão grande és Tu. Na esperança, na paz, ter a confiança na certeza, Senhor, que não estamos sozinhos, que não somos abandonados, que o Senhor nos olha, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos sustenta. Venha em socorro de cada irmão, Senhor, que possa se sentir nessa noite abandonado, esquecido. Vem sustentar com a Tua ternura, abraçando, amando e acolhendo com a Tua bondade a cada coração. A Ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, que a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. E a Tua ternura vem abraçar cada um de nós. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir um calor de Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, sentir o calor das Tuas mãos,
sentir a sua ternura nos abraçar, Senhor, a tua bondade infinita nos perdoar, Senhor. Nós queremos, Senhor, necessitamos, Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor. Sangue de Jesus, venha sobre nós. Sangue de Jesus, vem sobre nossas vidas. Sangue de Jesus, vem sobre nossas famílias. Sangue de Jesus, se derrame sobre nós. Sangue de Jesus, vem em nosso socorro. Sangue de Jesus, liberta-nos. Sangue de Jesus, lava-nos. Sangue de Jesus, sustenta-nos. Sangue de Jesus, que foi jorrado na cruz, por amor a cada um de nós, vem em nosso socorro. Sangue de Jesus, vem sobre o Grupo Boa Nova, sobre cada participante que está agora acompanhando essa oração e aqueles que vão acompanhar depois. Sangue de Jesus, nos liberta de todo mal. O sangue de Jesus nos liberta de todo mal, visível e invisível. Sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem o poder de fazer uma obra nova na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas necessidades. Está difícil no trabalho? Clama o sangue de Jesus. Está difícil na família? Clama o sangue de Jesus. Está apertado financeiramente? Clama o sangue de Jesus. O pão começa a faltar na mesa? Clama o sangue de Jesus. A depressão aperta o seu peito? Clama o sangue de Jesus. A angústia invadiu a tua alma? Clama o sangue de Jesus. As dores por palavras transpassaram teu coração? Clama o sangue de Jesus. Foi julgado, levantaram falso testemunho contra você? Clama o sangue de Jesus. Está desanimado, desanimada, sem objetivo na vida? Clama o sangue de Jesus. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Jesus está derramando o sangue dele na sua vida. Jesus está derramando o sangue dele na tua família. Jesus está derramando o sangue dele nas tuas necessidades, na tua saúde física,
na tua saúde espiritual, nos teus medos. Jesus está derramando o sangue dele sobre toda a sua pessoa. Sinta-se amado, sinta-se amada por Jesus, porque o sangue de Jesus te ama nessa noite. O sangue de Jesus é sobre a tua vida. O sangue de Jesus é por você. E nada e ninguém poderá resistir, porque o sangue de Jesus tem poder. Vem, Espírito Santo de Deus, vem dos quatro cantos do céu e repousa sobre cada lar, cada vida, cada casa. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, invadindo cada coração, tocando em cada necessidade. Espírito Santo de Deus, sopro dos lábios de Deus, o prometido, o enviado, o Paráclito, nosso advogado. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Amado irmão, amada irmã, clama agora a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus venha encher o vaso do teu coração. Este vaso que por muito tempo anda angustiado, deprimido. Peço ao Espírito Santo que venha renovar, restaurar e encher com o vinho do amor, com o vinho da graça, com o vinho do poder, com o vinho da unção. Enche, Espírito Santo de Deus, a taça de cada coração e transborda de ti, Espírito Santo de Deus. Tu que és a paz, tu que és o amor, tu que és o poder, tu que és a unção. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e reacende em cada coração a chama poderosa do fogo do vosso amor. Este fogo que queima, este fogo que transforma, este fogo que derrete todo o mal, este fogo que derrete todo o lodo que ao longo da vida foi ficando grudado, estagnado no nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, queremos suspirar na tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, queremos mergulhar em ti, abandonar em ti, nos apoiar em ti. Vem em nosso socorro, Espírito Santo de Deus. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito
Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença que nos acolhe, pela tua presença que nos sustenta, pela tua presença que invade a nossa alma, que invade nosso coração. Bendito seja, Senhor, exaltado seja, glorificado seja o teu nome, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém por este momento de tão grande amor que é derramado sobre nós, por este momento de tão grande graça que é derramada sobre nós, por este momento de tão grande bênção e unção que é derramado sobre cada coração de cada irmão. Amém. Boa noite. E me coube uma parte apaixonante, que é falar sobre a fé de Maria. Porque às vezes a gente não pensa muito, e as coisas já foram tão ditas, tão faladas. E às vezes tem detalhes na palavra de Deus que às vezes nos escapam. E são esses detalhes que nos ajudam na nossa caminhada. Então gostaria que vocês estivessem com a Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, para que vocês pudessem acompanhar e marcar algumas coisas, para que depois vocês pudessem reler. Porque a gente vai começando a fazer um novo olhar. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 26, está assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Preste atenção no Evangelho de Lucas. Lucas usa do mesmo capítulo, na parte que Nossa Senhora chega a Isabel, para poder explicar o segredo que aconteceu em Nazaré. Então Lucas usa a seguinte frase, está ainda no capítulo 1, no versículo 46, assim: feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Presta atenção nessa palavra. Em algumas Bíblias vai estar escrito: feliz aquela que acreditou. Então, o que aconteceu em Nazaré? Depois da saudação do anjo, Maria se tornou a mãe do Senhor. Foi esse o grande segredo. Mas por que aconteceu? Isso Lucas falou lá pela boca de Isabel. Ela só foi a mãe do Senhor porque ela acreditou. Essa é a palavra do segredo. Ela acreditou. Então, por que eu sei que ela acreditou? Pela forma como ela respondeu ao anjo. E ela disse ao anjo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essas palavras simples, Maria fez o maior ato de fé da história do mundo. E o que mais me encanta nessa frase de Maria, entre tantas coisas que nós vamos conversar aqui, é a absoluta disponibilidade de Maria. Ela chegou no cume de uma relação com Deus. Ela tinha uma total disponibilidade e uma ativa prontidão. Maria estava pronta. Ela não negociou com o anjo. Ela não falou com ele que você sabia que eu sou de menor.
Por acaso, eu sempre vou conversar com meu pai e minha mãe, ou você sabia que eu estou prometida a José, quem sabe depois do casamento? Maria era uma pessoa informada, ela conhecia as leis e ela sabia que o risco dela era real, não era ilusório. E ela seria apedrejada até a morte. Não era uma ilusão, ela conhecia a lei. Mas ela foi de uma total disponibilidade e prontidão ao Senhor. Igualzinho nós somos. Não é? Igualzinho. Né? Então, tanta coisa que nós precisamos de aprender com ela. Né? Como é que ela deu conta? Naquele momento ela não hesitou. Maria acreditou. Essa é a primeira palavra que eu quero que vocês guardem. Né? E Maria, ela fez uma pergunta para o anjo. Né? Ela falou, mas como é que isso vai acontecer? E às vezes a gente precisa perguntar as coisas a Deus. Aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Me oriente para que eu possa vos servir. Essa é a pergunta dela. Eu não estou duvidando do que vai acontecer, eu quero saber só o que eu tenho que fazer. Se nós não somos capazes de dizer Jesus é o Senhor, sem a presença do Espírito Santo, quanto mais, né, conceber Jesus sem a presença do Espírito Santo? Era necessário que Maria fosse cumulada da graça para que ela pudesse poder assumir isso com essa prontidão que ela assumiu. Outra coisa que eu quero, e é tão interessante, essa questão do acreditar, tem um filósofo que se chama Kierkegaard, que ele fala, quando ele vai definir sobre o que é acreditar, ele mostra 3 imagens muito interessantes. Então ele fala que acreditar, se acreditar for andar numa estrada onde você só tem placas escritas assim, para trás, para trás. Se acreditar for estar no mar, sozinho, e abaixo de você tem mais ou menos uma profundidade relacionada com 70 estádios. Se acreditar for fazer um ato e se lançar nas mãos do absoluto, então Maria é a crente por excelência. Não existiu ninguém antes dela e nem existirá ninguém depois. Porque o ato que ela fez foi único e não se repetirá. Acreditar como ela, nós temos que entrar nessa escola, né, para poder aprender isso dela. Depois eu quero que vocês marquem mesmo e gravem. Quando Maria diz assim, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Esse verbo faça-se, é claro que não foi esse verbo que Maria falou. Pois ela não era latina e ela não era grega, ela era hebraica. E essa palavra em hebraico não existe. Não existe faça-se. Não existe esse fiat em hebraico. Né? Existe a palavra que corresponde na raiz, significa amém. E esse amém, quando está relacionado com a palavra de Deus, significa assim é e assim seja. Quer dizer, fé e obediência. Ela fez isso ao mesmo tempo. Fé e obediência. Quando esse sim de Maria, né, ele também estava uma vez nos lábios de Jesus, está relatado na palavra, quando Jesus vai rezar e fala, sim, amém, ó Pai, porque fostes do teu agrado revelar essas coisas aos pequeninos. E depois Jesus fala sim para o Pai no Monte das Oliveiras. E se vocês lerem Apocalipse 3, versículo 14, está escrito assim, assim o amém disse, porque amém é Jesus personificado. Jesus é o amém de Deus. Como Maria, que antecedeu a ele, é o amém personificado para Deus. Esse amém, esse sim, um dia nós teremos que dar. Existem 3 grandes sims na nossa história. O primeiro grande sim é o sim de Deus. Foi quando ele criou o mundo e nos criou. Esse é o primeiro grande sim. O segundo sim é o sim da encarnação, é o sim de Maria. E o terceiro sim é o sim de Jesus no mistério pascal. É ele lá no Monte das Oliveiras. E existe um quarto sim, que será dito todos os dias até a consumação dos tempos, que é o sim que cada um de nós hoje já disse, quando rezamos aqui agora o Pai Nosso. Quando a igreja se reúne e fala, seja feita a vossa vontade, nós, nesse momento, estamos junto com Maria e com Jesus, repetindo aquilo que eles falaram. Está vendo como é que a gente vai fazendo as coisas e não entendeu direito tanta coisa que estamos fazendo juntos? É claro, gente, que a gente pode pensar que Maria só disse um sim a Deus e que esse sim valeu para a vida inteira. E é claro que não. O Concílio Vaticano II nos ajudou demais, porque ele disse que Maria não disse só esse sim, esse foi só o primeiro. Porque, na verdade, Maria fez uma caminhada de fé.
E ela aprofundou e aperfeiçoou a fé dela. Porque a gente fica parecendo, do ponto de vista humano, né, e carnal, que toda menina judia, claro que tinha um sonho de querer ser a mãe do Filho de Deus. Mas Deus nunca escondeu nada quando Ele chama, quando Ele faz grandes chamadas, grandes obediências. Deus nunca escondeu o que vai passar. E Ele disse para Jeremias: Jeremias, eles vão lutar bem contra você. Mas tem o resto da frase: mas eles não poderão contra você, porque eu estarei contigo. Quando ele fala para Ananias assim: Ananias, pode deixar que eu mesmo conto para Saulo, que é Paulo, o tanto que ele vai ter que sofrer por minha causa. E para Maria também não seria diferente. E quando Maria chega no templo, Simeão fala para ela: uma espada traspassará a sua alma. Porque todo mundo que vai fazer essa caminhada não é uma caminhada fácil. E eu fico pensando demais na solidão de Maria. Vocês prestem atenção que chega um determinado momento, porque na hora que o anjo foi muito claro, disse: o Espírito Santo virá sobre ti. Fica tudo tão simples, tudo tão claro. No primeiro momento fica tudo ótimo, tudo fácil. De repente eu terminei falando com vocês que o anjo foi embora, né? Não deixou nenhuma promissória, nada, nenhum documento assinado, tinha nada. Ela tinha uma garantia. Ela sozinha escutou. De repente, vocês prestem atenção, se Jesus foi tentado, Maria também. Porque vai chegando um momento, quando as pessoas, os grandes chamados de Deus, não é? Que tem esse momento que, o que ela tem de real? A conversa com Ele, só. Depois disso não tem mais nada. Mais nada. Então a pessoa começa a duvidar de Deus, não, dela mesma, e fala assim: será que eu fiquei louca e escutei isso direito? Será que era Deus mesmo que falou? Ou será que eu enganei? Às vezes eu escutei esse negócio errado. Não aconteceu nada diferente em mim. Se você perguntasse na aldeia, qual o que aconteceu com Maria? Externamente ela era a mesma. Menina, tinha alguma coisa diferente? Não. Delicada, com certeza, comportada, belíssima, com certeza. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Vocês imaginam a realidade disso? Como é que ela ia chamar uma amiga e falar: amiga, eu tenho uma para te contar. Sabe quem me visitou? Um anjo. Disse que você é mãe daquele prometido. Nunca ela podia contar isso. Vocês vão falar: coitada, ficou louca. Então, quantas vezes essa mulher passou por muita solidão? E eu tenho uma certeza, sabe, já não leio isso em lugar nenhum, não. Mas a presença de José com ela. E que cada momento dessa caminhada dela com Jesus, Maria teve que dizer sim a Deus de novo. Sem entender nada, sem muita explicação, porque os planos de Deus são de muito mistério. E eles vão acontecendo assim, não da forma como a gente imagina, né? Porque Maria recebeu essa visita do anjo e de repente, ninguém mais falou nada com ela. Ela ficou na dúvida, será que eu estou louca ou não? Até que ela chegou na casa de Isabel, e Isabel falou: feliz é tu, que acreditou, por isso se cumpriu em você. Então ela falou: eu não estou doida não, é? Não contei nada para Isabel falou. Porque é assim que Deus vai falando. Porque de repente, alguém de forma humana lembra para nós aquela palavra que só você tinha escutado. E você fala: então é de verdade. Esse chamado foi de verdade? Mas às vezes a gente não pensa, acho que foi tudo simples para Maria. Não foi, nós temos que lembrar que ela era humana como nós. Ela era mãe do verbo encarnado, não desencarnado. Ela era de carne. E ela sofreu todas essas coisas, não é? Bem, e aí a gente fica contemplando, né, a fé de Maria, esse ato de extrema docilidade, de extrema entrega a Deus, né? Que eu fico imaginando que José confortou ela tantas vezes, né? Imagina, Maria escutou e viu e José sonhou. O anjo falou no sonho. Era o que eles tinham de garantia. Mais nada. E um sustentava o outro na caminhada, porque caminhar com Deus às vezes é assim. É no escuro. Mas com a certeza de que Ele está guiando. Você não está enxergando nada. Mas até a gente viver a resignação do chamado, nós passamos por muita agonia. Até ter certeza de que é assim mesmo. Mas Maria viveu tudo isso para nos ensinar mesmo, não é? Qual é a importância da fé na nossa vida. Porque como ela também fez uma caminhada de fé, nós fazemos uma caminhada de fé a cada dia. De São Pedro, que a fé é provada no fogo. E é mesmo? A fé é provada no fogo. Então, a Maria então passou por todas as provas de fogo. Todas, né? Perdeu Jesus, viu o sofrimento dele, viu tantas coisas que vocês conhecem, vocês verão aí nesses dias. Então, Maria diz para nós, né, quando a gente fica contemplando a fé dela, eu fico até animada que eu falo: nossa, eu tenho uma caminhada.
E quando eu contemplo a fé de Maria, eu fico pensando, como é que é a minha fé? E como é que é a minha entrega a Deus? Contemplar a fé de Maria e me colocar para pensar. Como é que é a fé dela e a minha fé? Como é que eu tenho ficado entregue a Deus? Prestem atenção que quando Maria se entregou a Deus, ela fez isso com alegria? Nós não podemos, mas por que ela fez isso com alegria? Porque Maria sabia ser amada. Tem uma experiência interessante de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando ela faz essa entrega a Deus, ela fala que ela sentiu tão amada que era como um beijo. E que ela sentiu tão amada que ela falou, sou tão amada que eu me entrego toda, para que eu possa te amar também. Mas enquanto a gente não fizer essa experiência do ser amado de forma incondicional por Deus, a gente não se entrega. Porque para poder dizer isso um dia que Maria falou, nós temos que repetir essa frase um dia, nós dependemos de sentir amados para poder fazer uma entrega. Porque a fé é a base da nossa vida. E não adianta ter música linda para se ouvir se não tem ouvido para ouvir. Não adianta ter uma chuva maravilhosa se não tiver terra e um terreno sedento dessa chuva. Não adianta. Uma vez perguntaram para Jesus assim, qual é a obra de Deus? E Jesus respondeu, isso está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, e Jesus disse, a obra de Deus é essa, que creiais. Isso é a nossa obra, que a gente acredite naquele que foi enviado por Deus, que é Jesus. Nós temos que acreditar e aí a nossa vida tem outro sentido. Mas a fé ela não pode ser nem subjetiva, sozinha, porque senão eu reduzo a Deus ao tamanho de mim, então ele vira nada. E a fé também não pode ser só objetiva e dogmática, mas ela tem que permitir um encontro, eu e Deus. E te transformar, senão você não fez encontro. E tem gente que passa pela vida e não encontra Deus. Olha que dozinha que eu fico. Porque encontrar com Deus faz toda a diferença da sua vida. Mas toda a diferença da sua vida. Aquela música que foi cantada antes aqui, quero que seja o meu universo, quero que seja. Não quero te dar só uma parte dos meus dias, quero dar tudo. Não quero te dar só um pedacinho dos meus pensamentos, quero pensar no seu dia inteiro. É diferente quando ele passa a ser o centro. Deus passa a ser o seu esteio. Mas é uma coisa tão linda que nas cartas de Paulo fala que nós somos o edifício que vai ser construído, o edifício espiritual, para que Deus habite em cada um de nós. Mas presta atenção numa coisa. Você é capaz de construir um edifício bacana no terreno de alguém? Claro que não. Se o proprietário do terreno não te der a escritura, você vai construir? Claro que não, pois depois o prédio fica dele. Você acha que Deus vai agir em nós se não dermos para ele esse terreno assinado? Esse terreno chama-se liberdade. Se você der, a graça de Deus poderá agir em você. Então a graça de Deus só poderá agir se você tiver fé. Se você não tiver fé, não vai agir. Porque está na sua mão, é sua liberdade. Se você entregar para Deus, com alegria. Por que eu vou entregar com alegria? Porque eu me entrego para aquele que me criou, e criou por quê? Porque me ama. Preste atenção numa coisa. A vida de cada um de vocês tem um propósito. Como a minha tem um propósito. A vida de cada um. Mesmo aquela criança que nasce lá cheia de problemas. Mesmo aquela criança que ficou comigo no CTI 7 anos. Ou as crianças que estão lá 2, é tanta história. Toda vida tem um propósito. Se não fosse assim, Deus não permitiria. Mas nós temos que entender, será que nós já entendemos qual é o propósito? Deus nos construiu por amor, nos criou por amor. E quando Ele nos criou, Ele colocou e soprou um desejo em nós. Será que já descobrimos qual é? Mas para a gente descobrir, nós temos que nos entregar. Então eu quero me entregar assim, com muita confiança a Ele, porque eu falo, sabe por que eu me entrego ao Senhor? Porque eu confio. Tenho certeza absoluta que o projeto que cada um de vocês tem para a vida de vocês, ele é tão limitado, ele é tão restrito, ele é tão pequeno. Mas se você entregar essa carta para Deus, de liberdade, falar, Senhor, eis-me aqui, como Maria disse, mas não quero uma oração de lábio, mas uma oração do coração, uma coisa que você se entregue inteira a Ele, sabendo em quem você se lança, e fala com Ele, eis-me aqui, que cumpra, Senhor, na minha vida. E eu brinco com Ele, até as vírgulas. Aquilo que está programado para a minha vida. Aquilo que quando o Senhor me criou, o Senhor desejou.
Não me deixe, Senhor, passar ao largo da vida verdadeira que o Senhor formou para mim. Então nós temos que entrar, quando a gente diz, eu faço isso porque eu creio. Gente, a gente não tem noção. Hoje, quando vocês se levantaram aqui para rezar, a gente às vezes não tem ideia do que acontece. Quando o padre termina a homilia, que a gente se levanta para fazer a profissão de fé, e que cada um de nós se levanta, cada um euzinho aqui, se une ao corpo místico inteiro da igreja e fala, eu creio em Deus. Gente, isso é um estrondo mais forte do que o mar. Isso abala os alicerces das trevas, vocês podem ter certeza disso. Isso é muita gente junto, clamando e dizendo que acredita naquele que o fez. Né? Por isso que eles comparam tanto Maria com Eva, e dizem que o que Eva amarrou, né, com a sua desobediência, Maria desatou com a sua fé. Que quando Maria disse sim, é o sim da criação a Deus de novo. Fala, claro que nós queremos um novo resgate. Pela fé dela, de uma menina que fez uma caminhada bacana de fé. Então, está escrito na palavra de Deus que o justo viverá pela fé. E é isso que eu quero convidar vocês. A acreditar, assim como ela acreditou. Né? Ela é nossa mãe, nos antecedeu tanto nesse caminho. Né? Ela que pode interceder por nós, que pode nos ajudar, a nos dar coragem nessa caminhada, a ter certeza da presença dela e de um Deus que nos ama. Isso não pode ter dúvida no coração de vocês. Vocês têm que ter uma certeza tão absoluta do amor de Deus que vocês vão fazer essa entrega assim. Será na minha vida aquilo que Deus permitir e quiser. Então isso fará da vida de vocês assim, vocês terão um abandono e falar, tudo é dele. E ele fará. E vocês... Então, qual foi a diferença de Maria conosco, grosseiramente? É que ela acreditou. Nós temos também que acreditar para que na nossa vida se cumpra a promessa de Deus. Então, às vezes eu fico pensando assim, às vezes até rezo, né? E fico pensando, rezo várias vezes e fico chateada, falo, meu Deus, por que às vezes eu ainda influencio tão poucas pessoas? Por que às vezes no meu ambiente de trabalho ainda tem tanto ateu? E é duro ouvir, porque isso me lembra uma passagem do Evangelho, que foi até recente desses últimos dias. Vocês lembram de quando levaram uma criança para Jesus e falaram, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? E Jesus chegou, expulsou, e eles falaram com Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus disse, pela sua pouca fé. Então, cada vez que eu lembro que as pessoas ainda não creem em Deus, eu lembro, é como se ele falasse no meu ouvido, isso acontece, Filó, pela sua pouca fé. A fé é contagiosa, gente. Ninguém pega um vírus porque estuda o vírus ou ouviu falar de uma epidemia, mas se entrou em contato com o vírus, a fé é assim. Ela tem que ser contagiosa. Nós temos que contagiar o ambiente que a gente está. Nós temos que fazer esse contágio do bem, não é? Ter uma atitude positiva, não é? Para que a gente, com o nosso testemunho de vida, as pessoas fiquem incomodadas mesmo e falam, mas que coisinha diferente que é. Por que essa pessoa é tão alegre, assim, animada? Aí você vai falar onde é que reside a sua esperança. Que você tem. Porque a igreja nos ajuda muito a acreditar. Porque quando eu estou sozinha rezando, a minha fé é como se fosse uma lente pequenininha. Quando eu estou na igreja, eu tenho uma lente muito grande de aumento. Porque eu tenho história de todo mundo que passou. Eu tenho a história de Maria, eu tenho a história a fé dos apóstolos. Eu tenho a fé de tantos santos, que eu adoro ver a vida deles, para ver se eu vou melhorando. Eu precisando de exemplos de pessoas que eu falo, gente, era igual eu. O que eles fizeram diferente? Acreditaram. Essa é a chave. Porque os santos todos, os apóstolos todos, eles deixaram para nós essa herança. Quando eles foram para o céu. Porque no céu precisa de fé? Não precisa mais, gente. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê enquanto estamos aqui. Depois que chega no céu, você já viu. Precisa ver o que mais. Que fé você precisa? Você já está diante do Senhor. Não precisa mais de fé. Você já está diante dele, né? Então, antes de eu encerrar, eu quero agradecer a comunidade toda, que eu sei que nessa última semana rezou muito por mim, pelo meu pai, que no domingo passado, sem ser esse do Dia dos Pais, no outro, eu fui buscá-lo em Oliveira, porque ele teve um AVC isquêmico, meu pai está com 83 anos, trouxe ele no domingo, e meu pai teve 2 momentos muito difíceis, foi terça-feira passada, e foi nessa sexta-feira. Foram momentos dificílimos. Na sexta-feira eu liguei para minha mãe e falei com ela, hoje nós temos uma lição difícil para aprender,
que é a lição de não falar mais os pronomes pessoais, né, os pronomes possessivos. Então não é mais seu marido e não é mais meu pai. Nesse momento a gente tem que entender que, mesmo sendo seu marido e meu pai, antes de tudo ele é filho de Deus. E Deus busca os filhos dele para casa. Então eu falei, senhora, se prepare porque o pai não volta para casa. O pai estava muito grave, mas muito grave. Então quando eu cheguei lá no CTI, que eu vi a situação dele, comecei a preparar minhas irmãs, reuni com a equipe do CTI, falei com eles que meu pai estava ali porque eu escolhi aquela equipe para cuidar do meu pai. Tenho profunda confiança neles e falei com eles, mesmo que a coisa não esteja caminhando como a gente gostaria que acontecesse, eu quero reiterar a minha confiança absoluta em vocês. E do ponto de vista médico não há um senão. A conduta é impecável. Mas eu gostaria de lembrar vocês que existem coisas que estão além de nós. E por mais difícil que seja, meu pai está com 83 anos, a gente sempre quer que fique mais um pouquinho. Mas se essa é a vontade de Deus, se o tempo dele encerrou, que assim seja. Então eu disse a eles, eu preciso trabalhar, porque tem muita criança doente hoje, e tem muito pai agoniado que não tem, eles não têm nada com a minha vida, não é? Eu precisava trabalhar, e eu falei, eu estou indo trabalhar porque, primeiro, eu coloquei ele na mão de vocês, que eu confio. E segundo, porque ele está na mão de Deus, que é o pai dele, que é o meu pai, em quem eu creio. Não sei qual será a decisão de Deus. É sempre assim, a gente nunca sabe o que ele vai decidir. A única coisa que a gente fazia lá no CT, porque meu pai reza terço a vida inteira, e reza terço todos os dias. A grande paixão da vida dele chama-se Maria. Ele sempre a chamou de a minha conselheira. Então, quando ele estava lá muito grave e não podia falar, entubado, inconsciente, nós rezávamos o terço de mão dada com ele. E rezamos muitos terços por dia, muitos terços, né? Foram muitos rosários rezados, porque qualquer momento que ele voltava à consciência, ele rezava o terço, né? Rezava a Maria. Então falei com os médicos que a única coisa que eu pedi a eles é que eles me permitissem e não deixassem que o pai morresse sozinho. Falei, eu tenho um trabalho muito grande com a humanização de morte lá no CTI da Santa Casa, nenhuma criança morre sozinha e eu não gostaria que meu pai morresse sozinho. Eu e minhas irmãs não daremos trabalho, podem ter certeza, não faremos nenhuma confusão no CTI, mas gostaríamos de estar ao lado dele para poder despedir dele. E que ele rezava para que ele fosse em paz, né, com a missão dele cumprida. Falei com eles, o meu coração está em paz, está triste, mas o meu telefone está ligado, vou trabalhar porque ele está bem entregue. Ele tem um momento na vida que você tem que confiar e se lançar, né? E justamente na semana que antecedia essa palestra, eu tinha que viver essa prova de fogo mesmo, não é? E conversando com Deus, falava com Jesus, não tenho certeza se eu estarei lá terça-feira, não é? Será tudo como o Senhor quiser. No sábado de manhã, na sexta-noite voltamos, o pai estava estável, todos os exames que foram repetidos, nada havia piorado. No sábado de manhã, meu pai abriu o olho, olhou para mim e fez assim para tirar o tubo. Eles ligaram a noradrenalina, desligaram, meu pai sustentou a pressão, que a pressão dele na sexta estava 3. E ele era hipertenso. No domingo, meu pai estava muito mais alerta, no sábado eles falaram, nós vamos começar a preparar para tirar seu pai do respirador. Falei, Deus está andando depressa. No domingo, na hora da misericórdia, às 3 da tarde, ele foi estubado, está lúcido, conversando, sem sequelas, deve sair de alta amanhã. Essa foi a decisão de Deus. Deus e Maria merecem todo nosso aplauso, não é? Porque eu tenho certeza absoluta que, mais uma vez, Maria intercedeu e pediu, né, e negociou mais um tempo. Né, pediu ao pai mais um tempo, porque a recuperação do meu pai foi encantadora, deixou a equipe e todos nós muito felizes, né, com essa recuperação. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, independente da situação que vocês estejam vivendo, é que vocês não desanimem com nada. A última palavra é de um só. O único dono de todas as coisas é Deus. Ele é o Senhor. A gente aprendeu isso aqui com Maria. Acreditem na palavra.
e que vocês não duvidem. E por mais difícil que seja a situação, rezem. Rezem sem cessar. A decisão não é nossa, é do Senhor. Mas estejam entregues para que Ele faça aquilo que Ele, na infinita misericórdia, sabe que é melhor. Nós vamos terminar clamando a Maria, chamando ela por uma forma bonita demais de ser dita, para que ela possa interceder por nós. Né? Nós vamos chamá-la de Virgo Fidelis, que é Virgem Crente, rogai por nós. Assim seja. Amém. Diante da Tua presença, Senhor, dessa palavra de hoje, dessa pregação de hoje, a fé de Maria. Quero colocar, Senhor, na Tua presença e sob o amparo de Maria, a vida da bebezinha Alice, a mãe dela que nos procurou, que ela tem feito inúmeros exames, provavelmente vai ter que sair fora de domicílio por tratamento mais específico, mas que a Sua intervenção, Senhor, vai ao encontro desta família, vai ao encontro da Alice, Senhor, vai ao encontro da outra que se chama Maria Alice, Senhor. Nós não sabemos na realidade o que se passa com essas crianças, com esses anjinhos, Senhor. Oh, Senhor, tão jovens, tão bebezinhas ainda, Senhor, e já passando por problemas de saúde, mal saíram do ventre da mãe, já estão passando por problemas de saúde, Senhor. Mãe querida, Nossa Senhora, sustenta a fé dessas mães que estão com essas crianças e tantas outras mães que possam estar passando por problemas de saúde com seus filhos. Sustenta, Mãe, a fé de cada mãe. Jesus amado, Jesus querido, que uma gota do Teu sangue precioso vem sobre a vida da Alice, vem sobre a vida da Maria Alice, vem sobre a vida de todos aqueles que estão com algum tipo de problema, Senhor. E por intercessão de Nossa Senhora, nós que estamos no mês de outubro, o mês das vocações, o mês dedicado a Maria. Dia 7 foi dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Santa Faustina e tantos outros santos, ao qual o mês de outubro vem homenagear. Colocamos a vida dessas famílias sob o amparo de Nossa Senhora. E que Maria nos ensine a ter fé, a sustentar a nossa fé em Jesus, assim como a Senhora sempre esteve firme, de pé. Mesmo no sofrimento de Jesus, a Senhora não desistiu. E mesmo no sofrimento de cada dia, Mãe, que nós não desistamos, que nós não esmoreçamos, que nós não abatemos, porque nós temos a Senhora para estar conosco. Temos Jesus para nos libertar, para nos sustentar com o braço forte, libertador que Ele tem. E louvamos e bendizemos a Deus pela vida da Alice, pela vida da Maria Alice e de todos aqueles que passam por algum tipo de provação na saúde física e espiritual. Amém. E nós Te louvamos por mais uma noite de oração, por mais uma hora de oração, Senhor. Bendito seja o Senhor que nos acolhe, que nos sustenta. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher, Senhor. Assim como o Espírito Santo inundou o coração de Maria, e ela concebeu e deu à luz ao Verbo Divino, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos germinar, deixar que o Espírito Santo venha fecundar em nosso coração
Jesus. Jesus, o amor. Jesus, a misericórdia. Fecundar em nosso coração Jesus, o perdão. Que venha fecundar em nosso coração Jesus, o escolhido, o amado, aquele que tudo pode. E nós tudo podemos em Jesus. São Paulo já diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se não fosse pela fortaleza de Deus, Maria não teria dito sim. E que nós possamos, pela fortaleza de Deus que habita em nós, dar o sim de cada dia aos projetos de Deus que Ele coloca no nosso caminho. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. E nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quarta que vem, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus.